Bem, aqui o caso é o seguinte: as questões abordam o assunto de transitividade verbal. Transitividade verbal, também conhecida pelo nome de predicação verbal, que não tem nada a ver com o predicado da oração, é a parte da gramática que estuda os verbos quanto aos complementos. Quanto aos complementos, o verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Quando eu pergunto o que é um verbo transitivo, todo mundo abre a boca. Ah, verbo transitivo é aquele que pede complemento. Idiotice. Se eu tivesse, por exemplo, ela é bonita, ela é o quê? Bonita. Pede complemento, mas não é verbo transitivo. Então, essa definição de verbo transitivo é aquele que pede complemento, é uma definição errada. Então, afinal, o que é verbo transitivo? Verbo transitivo é aquele que precisa de objeto. Aí o senhor diz, professor, você está ficando velho, está ficando implicante. O objeto não é o complemento do verbo? Não é a mesma porcaria? Não. O objeto não é o complemento. O objeto é um dos tipos de complemento do verbo. Isso significa dizer que há complementos que não são objeto. Por exemplo, o caso de ela é bonita, isso aí é um predicativo completando o verbo de ligação. Então, só se for objeto. Aí você vai dizer, tá bem, então o que caracteriza o objeto como objeto? Não pode ser advérbio. Então você diz, cheguei cedo. Cheguei o quê? Cedo? Cedo é objeto? Não. Cedo é adjunto adverbial de tempo. 2, não pode ser estado. Então não pode dizer ela está doente. Não. Nem pode ser qualidade. No caso, ela é bonita. Qualificação. Dito isso, a palavra que completar o verbo será um objeto. Verbo intransitivo, portanto, ele não tem nem predicativo, porque ele não é verbo de ligação, nem tem objeto. Vamos então resolver a primeira questão. Leia atentamente. Bom dia, minha senhora. Muito bom dia, minha senhora. Que nessa janela está. Ela está onde? Na janela. Na janela é adjunto adverbial de lugar. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? O que é possível? Encontrar algum trabalho. Encontrar algum trabalho é sujeito de é possível, oração subjetiva. No verso que nessa janela está, o verbo é transitivo direto? Não, não tem objeto direto. É verbo de ligação? Parece. Porque quando eu pergunto quais são os verbos de ligação, aí vem aquele monte de papagaio. Você está, você ficar. Não. Não existe verbo de ligação. O verbo pode ser que seja de ligação ou não. Aí você vai dizer, então, quando é que ele é verbo de ligação? Ele é verbo de ligação quando ele exprime estado ou qualidade. Então, nessa frase, ela está nessa janela. Você não disse nem o estado, nem a qualificação dela. Portanto, ele não tem predicativo. Se ele não tem predicativo, ele não é verbo de ligação. Também não tem objeto. Então, o verbo é intransitivo. Gabarito da questão, C de cavalo. Próxima questão. A beata principiou a segunda volta do terço. O terço é circular. Aí tem 5 Ave Maria, um Padre Nosso. 5 Ave Maria, Padre Nosso. 5 Ave Maria, Padre Nosso. Bem, ela deu uma volta completa, aí ela começou a dar outra volta no terço, segunda volta. O que foi que ela principiou? A segunda volta. Isso aí é um objeto direto. Carrocinhas de padeiro derrapavam nos paralelepípedos. Derrapavam onde? Nos paralelepípedos. Não tem objeto, verbo intransitivo. Então, transitivo direto e intransitivo. Provavelmente deve ser C ou D, né? C ou D. Ou é, C, D ou é. Vamos ver a terceira. Elas passavam cestas para o Largo do Aroche. Passavam o quê? Cesta, objeto direto. Verbo transitivo direto. Então, transitivo direto
o D não pode ser, o E também não pode ser. Então o gabarito vai ser a letra C. Garoava amanhã, a madrugada garoava, não tem objeto, é intransitivo. Então é C mesmo. Vamos para a próxima. Assinale quem não tem verbo transitivo direto. O filme pedia um cenário. Pediu o quê? Um cenário. Objeto direto, tem. Sua falta de verdadeira cultura, ele conseguia dissimular ela. Dissimular o quê? Ela. Esse lá é objeto direto, não é a B. Muito assustado, o proprietário da mansão puxou do revólver. Puxou do revólver é objeto direto preposicionado. Ele puxou o revólver. Esse do está entrando de contrabando. Objeto direto preposicionado. Vamos a D. Entraram 4 funcionários. Aí não tem objeto. Os 4 funcionários entraram, 4 funcionários é o sujeito. Cumpra com o seu dever. De novo, objeto direto proporcionado. Então, o que ele diz? Quem não é transitivo direto. Quem não é transitivo direto é D de delta, em que o verbo é intransitivo. Os demais são transitivos diretos, apresentando objeto direto preposicionado. Então, gabarito D de delta. 4. De acordo com a regência, o verbo amar. Os criados amavam ela, amavam-na. Objeto direto. Então, verbo transitivo direto, gabarito, letra D de delta. Pensemos no avião, pensemos no caminhão, pensemos no navio, mas não esqueçamos o trem. O verbo esquecer aí pede um objeto direto. Esquecer o quê? O trem. Objeto direto. Aí ele diz, das alterações feitas, não tenho medo do avião. Isso é transitivo direto, porque eu não tenho medo. Não rio com piadas de mau gosto. O verbo rir é intransitivo. Com piada de mau gosto é adjunto adverbial de causa. Não descreio de nada, transitivo e indireto com a preposição de. Eles estavam bem de vida agora. Ora, aí o verbo estar está sendo completado por um advérbio. Não tem predicativo, então intransitivo. Vamos ver aí quanta transitividade verbal. O primeiro é transitivo e indireto, falso. O 1 e o 2 são transitivos indiretos, falso. C, 1, 2 e 3 são transitivos indiretos, falso. 4 é verbo de ligação, não sei. Quinto, o verbo é transitivo direto. Eu o chamei de idiota. É sim, chamei ele. Então, a única correta é a letra E. 6. O verbo correr, ele corria de um lado para o outro. Verbo intransitivo não tem objeto, só tem adjunto adverbial. Então, verbo intransitivo, gabarito, letra D de delta. Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão, convencesse Madalena, verbo transitivo direto. Então pode ser A, só A. Se lhe explicasse que é necessário, transitivo direto e indireto. Transitivo direto e indireto. Então, peraí. Agora que eu entendi. Desculpe, voltem à questão número 1. Se eu convencesse quem? Madalena. Se eu a convencesse de quê? De que ela não tem razão. De que ela não tem razão é uma oração funcionando como objeto indireto de convencer-se. Então, convencer-se tem 2 objetos. Um é uma palavra, um substantivo próprio, que é Madalena, e o outro é uma oração objetiva e indireta. Então, ele é transitivo direto e indireto. Se ele é transitivo direto e indireto, só pode ser a letra B ou D, ou E, BD ou E. Bom, a segunda, explicasse para alguém, o de eu indireto, explicasse o quê? Que é necessário.
direto e indireto. Direto e indireto seguidos. Só tem na letra E. Então, o gabarito definitivo é a letra E. Viver em paz é verbo sem objeto, é intransitivo. Confirmado é. Próxima questão. Não tem mais. Espera aí. Aqui eu fiz. Essa então. Essa. Não. Parar. Já fiz. Já fiz. Já fiz. Já fiz. Ah. Questão número 8. Se eu lhe explicasse que não era vivermos da caridade. Explicasse o quê? Que não era vivermos. Isso é objeto direto de explicar. Explicar para quem? Para alguém, que é o de. Então ele é transitivo, direto e indireto. Só tem uma resposta assim, que é a letra B de bola. Viver é intransitivo. Então, B de bola definitivo. Próxima questão. Fabiano saiu de costas. Saiu é intransitivo. De costas é uma adjunta adverbial de modo. Onde aparece uma transitividade verbal? Onde aparece um verbo intransitivo. Juntou o gado é objeto direto. Acreditar na velha é objeto indireto. Dava-lhe uma ninharia tem dois objetos. Ele não tinha atrevimento, objeto direto. Aconteceu aquela miséria aconteceu. Não tem objeto. Gabarito, letra E. 10. Aonde o verbo não é transitivo direto. O vendedor atendeu muito bem o cliente. Essa tem. Visou ela. Tem objeto direto. As crianças, alguns hospitais assistiam ela, ajudavam ela. Tem. A aquisição do terreno custou-nos um bocado. Custou para nós. A aquisição custou. Custou o quê? Um bocado de investimento, objeto direto. A quem? A nós. Tem dois objetos. Apenas como transitivo direto. Então, apenas como transitivo indireto seria, até agora, a letra D. Precisou o motivo. Precisou o motivo. O verbo precisar aí tem um objeto direto. Determinou o motivo. Quem é que não tem objeto direto? Quem não tem apenas objeto direto é a letra D. Acabou. Ora, essa parte de transitividade verbal, ela tem muitos verbos que você deve saber se são transitivos diretos ou indiretos. Aí convém que você tenha uma fonte de apoio, tá vendo? Aí aqui, quando você pega a transitividade verbal, você tem muitos e muitos verbos, todos, tá vendo? Aqui, ó, apontando se é verbo transitivo direto, indireto, etc. É um mini dicionário, né? É um mini dicionário. Então, vale a pena você ter isso aqui, porque vai quebrar o seu galho na hora da necessidade, ok? A gramática é um ponto de apoio, bota isso na cabeça. Quem está falando isso sou eu que digo. O português não é fácil? É fácil porra nenhuma. É fácil quando você tem um ponto de apoio, uma gramática, né? Perfeito? Aí é fácil, você ter uma gramática fica moleza. Agora, sem ponto de apoio, meu amigo, tem que recorrer à memória. Aí fica complicadinho, muito complicadinho. Bem, para você estudar, portanto, precisa de um ponto de apoio que é uma gramática. Precisa de exercícios. Os exercícios têm que ser parecidos com os exercícios que vocês vão fazer. Você não pode pegar a questão de 1948, que foi resolvida,
E hoje estudar por ela, português muda muito, a ponto de, por exemplo, gramáticas aí que estão aí na praça, você procura o que é elemento exofórico, não tem, endofórico, menos ainda. O que é um elemento deítico, você não tem a menor ideia. Aí você precisa de quê? Desta gramática que é absolutamente atualizada. E o exercício, né? Caso você, ao resolver o exercício, não consiga responder adequado ou errar, liga, passa um e-mail para aqui para mim, manda a questão, aí você não terá problema nenhum. Lembre-se, esse site não é meu, esse site é seu. Esse site é para você mandar a questão e eu resolver. Eu sou um serviçal de vocês, ok? Até o próximo encontro.